Candidato, na verdade, ainda, né? Não dá para a gente chamar de candidato ainda. Mas, deputado Boulos, a gente teve um protesto recente, há alguns dias, de uma AMA lá no Jardim Peri, que tinha sido fechada, e aí foi inaugurada uma UPA a vários quilômetros ali de onde a população está. Muita gente foi às ruas reclamar. Qual é a sua proposta para o setor da saúde? Porque a gente tem falado muito da dengue, que tem aumentado em São Paulo, mas isso é sazonal, né? Acho que a gente pode trazer aqui detalhes de um plano mais perene para a saúde de São Paulo. O que é que está no seu radar, da sua equipe para isso? Primeiro, esse caso, Nonato, me permita comentar a completa falta de gestão e de humanidade da prefeitura. Tinha uma demanda histórica de abrir uma UPA na região do Jardim Peri. Excelente. A prefeitura abriu. Só que, assim, trocou 6 por meia dúzia da pior maneira possível. Porque, para abrir a UPA, fechou a AMA 24 horas. Jesus, se a demanda era que abrisse a UPA, era porque a AMA não estava dando conta. Aí porque uma AMA 24 horas, muitas vezes ela funciona como uma UPA. Ela tem urgência e emergência também. Né? Aí você vai lá, faz a UPA e fecha a AMA. É assim, uma coisa inacreditável. Uma pataquada. Quais são hoje os grandes problemas que nós temos na saúde de São Paulo? Você sabe, o Heródoto até brincava aqui que meu pai foi muito entrevistado aqui, eu sou filho de 2 médicos do SUS, meu pai e minha mãe, com o maior orgulho, que me deram a formação que eu tenho, há 40 anos trabalhando na saúde pública, minha mãe coordena um ambulatório de mulheres vítimas de violência no Hospital das Clínicas, meu pai foi diretor do Hospital das Clínicas, conhecem a fundo. Eu juntei um grupo de especialistas em saúde para a gente mapear onde estão os grandes problemas e quais são as soluções. Vamos lá. Primeiro, nós temos um problema enorme na fila de exame. A fila de exame aumentou 52% nessa gestão. Exames, sobretudo, de ortopedia, cardiologia, oncologia e saúde da mulher. Né? Essas áreas está faltando tanto exame como médico especialista. Para atender os médicos, pergunte. Se alguém que está ouvindo a gente já esteve numa fila de UPA, numa fila de AMA 24 horas. Eu tive outro dia em Itaquera, na UPA Dr. Sócrates, tinha gente esperando 10 horas na fila. Né? O problema era a falta de médico, né, para poder atender. Nós temos um programa do governo federal chamado Mais Médicos, que é justamente para levar médico onde precisa. E, lamentavelmente, a prefeitura não tem feito uma adesão adequada ao Mais Médicos. Nós vamos fazer aqui em São Paulo Mais Médicos especialidades. Ou seja, mapeou quais especialistas estão faltando. Nós vamos abrir editais para contratar médicos em caráter de urgência, em caráter emergencial, para cobrir essas especialidades. E tem recurso para todas essas regiões, sei lá, do extremo da Brasilândia a Ermelino, por exemplo? Você acredita numa coisa, Nonato? Estudando os dados da cidade e do orçamento, hoje o problema em São Paulo não é dinheiro. Incrivelmente. Nós temos 112 bilhões no orçamento desse ano, 120 bilhões previsto para o ano que vem. A situação financeira da cidade de São Paulo, graças à renegociação da dívida feita no governo Haddad com a presidenta Dilma, que reduziu a dívida de São Paulo com a União de 79 bilhões para 33 bilhões, hoje, São Paulo tem uma equação financeira muito boa. Eu costumo dizer, conversando com a turma, São Paulo hoje é uma Ferrari. O problema é que o piloto está meio barbeiro. Se botar um piloto bom... Nada contra, não, doutor. Não, então, vou corrigir. O problema é que o piloto não está sabendo dirigir direito, não está sabendo fazer curva, para a gente aqui preservar o nosso Heródoto Barbeiro. Mas, ou seja, a situação financeira de São Paulo, a capacidade de investimento que a cidade tem, é incrível como não tenha resolvido. É falta de vontade política, é falta de projeto, de planejamento. Dá para fazer UPA, hospital, essa é a primeira gestão. Primeira gestão, se eu não me engano, desde Serra, talvez, não, desde Pita, que não entregou um hospital na cidade de São Paulo. Que não fez um hospital, não começou, não entregou. Nenhum hospital municipal. Ou seja, o descaso com a saúde foi tremendo. Aí quando viu, sobretudo na crise da dengue, que a população estava irritadíssima e descontente com a saúde, aí saiu correndo atrás de fazer obra emergencial e entregar coisa na véspera de eleição. É esse jeito velho de fazer política que a gente precisa enfrentar e mudar. Pegando um gancho sobre saúde, a gente tem acompanhado que a Prefeitura de São Paulo, inclusive, suspendeu por um período de 6 meses a fiscalização das organizações sociais que cuidam de saúde.
Duas perguntas no mesmo assunto. Como você encara a gestão das OS em São Paulo hoje quando o assunto é saúde? E segundo, afrouxar a fiscalização é o caminho? Acaba tapando o sol com a peneira? O caminho é justamente o contrário, Marcelo. É inacreditável. A população, às vezes, não tem todas as informações. O que são as OS da saúde? A prefeitura, existem casos que ela faz a gestão direta por meio de servidores públicos, de hospitais, de UBSs, de AMAs, UPAs, e existem casos que ela terceiriza essa gestão para uma organização. Por exemplo, lá em Itaquera, uma parte da Zona Leste, no Hospital Cidade Tiradentes, Santa Marcelina, em várias outras regiões da cidade, a SPDM, ligada à Escola Paulista de Medicina. Vai lá no Hospital do Boimirim, é o Einstein, né? Vai lá no Campo Limpo, é o Sejan, e por aí vai. Existem OSs que fazem um serviço razoável e existem OSs que fazem um serviço péssimo. Como que você separa o joio do trigo para poder cobrar que o contrato seja cumprido? Com fiscalização. Então você veja, está lá no contrato dizendo, um exemplo, que tem que ter X médicos por período, tantas equipes médicas por período, o contrato é feito através de metas. Quem que vai fiscalizar se tem 10 médicos, como está no contrato, ou se botaram 5? Você tem que ter um critério e mecanismos de fiscalização que às vezes até o Conselho de Saúde do posto possa ir lá fiscalizar, que a prefeitura tenha os seus fiscais para poder controlar isso, porque o que nós estamos falando é se o serviço na ponta vai ser bom ou não. Se o tanto de médico, que como diz o Heródoto, não é a prefeitura que está pagando, que a população está pagando, se esses médicos estão lá ou não estão. E o que a prefeitura faz num momento como esse, no meio da crise da dengue, e ainda com uma subidinha que teve de Covid, gripe e tudo mais, eles vão lá e afrouxam as fiscalizações. O caminho é o inverso. Tem que fazer uma fiscalização mais rigorosa. Como é que se afrouxa a fiscalização de uso de dinheiro público na saúde? Isso, para mim, é muito suspeito. Ok. Para dizer o mínimo. Guilherme, a gente vai fazer um rápido intervalo.